Estamos de volta a mais uma aula para você sair dessa vida. Vamos lá, vamos dar continuidade então. Então é isso, galera. Nas aulas passadas nós vimos aí muita coisa sobre o Excel, né? E a gente parou nas pegadinhas da psicóloga. E aí a gente entrou ali nas pegadinhas, a gente falou ali das possibilidades, né? De opções que podem, né, ser solicitadas no certame. E a gente também falou de operadores, né, operadores aritméticos, lógicos, né? E aí eu falei para vocês no final da aula que a gente ia entrar agora, efetivamente, na parte de fórmulas, né, na parte de funções mesmo, tá? Assim, pessoal, boa parte do Excel é baseada em funções, né? Boa parte das questões de prova do Excel são funções. Então a gente não tem que ficar aqui perdendo tempo aqui, ficar vendo, por exemplo, teclas de atalho. Tudo bem que eu já vi concursos que caiu teclas de atalho e pegou muita gente, tá? Porque exatamente que quase ninguém usa teclas de atalhos no Excel, mas é no Word. Mas seria legal se você depois, né, digita lá no Google, teclas de atalho do Excel. Quem sabe depois a gente faz uma aula sobre teclas de atalho, mas o negócio aqui é a gente focar no que realmente cai nas provas, tá? Muito bem. Então, olha só. Agora vamos falar do quê? Vamos falar aqui, ó, trabalhando com fórmulas, funções e vamos falar também de pegadinhas em cima das funções básicas, né? Mas antes de mais nada, vamos ver quais são as funções, né? Até coloquei aqui as top mais para você, relacionei aqui para você as mais pedidas que caem nas provas de concurso público, tá? Então, beleza, vamos lá, beleza? Então, olha só, deixa eu só diminuir aqui. Ok, muito bem. Deixa eu abrir aqui a ferramenta aqui. Muito bem, olha só. Não vou usar ela. Olha só. Pessoal, as funções que mais caem nas provas, são as funções mais complexas, como por exemplo, teto, máximo, aliás, máximo não, teto, PROC-V, PROC-H, CORRESP, NPER também cai bastante, int, truncar, arredondar, enfim, tem outras funções que caem bastante nessas provas. Aí o Excel, então, ele é dividido em funções mais básicas e funções mais complexas. Eu dei esse nome, assim, de funções complexas, por quê? Porque elas exigem parâmetros, são muitas funções que você tem que informar o parâmetro, que a gente chama também muito de flag, você tem que informar o flag, não basta só a sintaxe, você saber a sintaxe, tem parâmetro no meio, e você tem que saber para que serve aquele parâmetro. Tem funções que, das básicas, de só você ler a função, você já sabe o que ela vai fazer. Então, por exemplo, essa função agora aqui. Então aqui, ó, aqui começa as funções básicas. Se você estiver anotando, anote, né? As funções básicas eu relacionei aqui. Ô professor, por que você fala básico? Porque básico, até pelo fato de trabalhar com as 4 operações também, mas pelo fato de ser simples, né? Não pelo fato de ser, é importante, né? Que tem um básico lado importante, tem um básico simples, mas funções gerais, funções mais simples, que só de você olhar, você já sabe o que vai fazer, né? Então, por exemplo, aqui do lado nós temos aqui a função de soma. O que a função de soma vai fazer? O que você acha que vai fazer? Aí a pessoa fala, vai multiplicar, então se mata. Não, vai somar, né? A própria função já diz o que vai fazer. Aí multi tá aqui do lado, ó, tá escrito multi. Multi é o quê? A abreviação do quê? De multiplicar, né? Professor, tem a função do subtrair? Não tem, toma cuidado. Subtração não tem função, tá? Anota aí que até rimou. Subtração não tem função. Anota aí no seu cabeção,
tá? Porque não tem. Aí você tem aqui, ó, soma, vai somar, então a função é somar, né? Somar, no caso, os valores, né? Que você vai, multi vai multiplicar, né? Média vai fazer o quê? Vai calcular a média, aritmética, anota aí. O máximo vai fazer o quê? O maior número, ele vai retornar para você o maior número. O mínimo, o menor número, né? E a raiz é o quê? A raiz quadrada, tá? Pronto. Muito bem, deixa eu só terminar aqui, que faltou aqui mais funções aqui, que eu coloquei nas complexas, eu tô lembrando agora aqui. Vou colocar durante a aula mesmo. Ó, a gente já vai entrar aqui, tá? É só pra... Aqui, agora deu. Tá? Fui lembrando de umas aqui. Então, assim, ó, galera, essa aqui são as funções mais gerais, né? Que sempre caem nas provas, né? Sempre essas aí estão mais caindo em concurso. Mas aí entra as funções mais complexas também, que também são bastante solicitadas nas provas, tá? Então tá, professor, vamos começar então com as básicas. O que eu preciso saber das funções básicas, né? Eu vou falar aqui rapidinho que cada uma tem, quais são as suas características, né? E a gente vai matando então essas funções, tá? Então nessa primeira aula aqui vamos falar das básicas, depois, para os vídeos não ficarem muito grandes, a gente vai fazer vídeos menores, tá? Vamos fazer o seguinte, a gente pega duas funções, deixa eu abrir aqui a tela aqui, ó, a gente vai fazer o seguinte, a gente pega duas funções por vídeo, tá? Porque senão fica o vídeo muito desgastante, muito longo. Então vamos lá. Esse vídeo vamos falar da função de soma e da função de multiplicação, certo? Então vamos lá, vamos abrir aqui o glorioso Excel, um espetáculo, né? O clássico das planilhas aqui, o Excel. Muito bem, galera. Como você já sabe, toda função começa com sinal de igual, você coloca a chamada da função, mas antes, tá? Mas antes, lá na prova, eles sempre vão colocar para você alguns valores. Então vamos colocar alguns valores aqui, né? Pronto, aqui na célula 3, a banca diz o seguinte, o usuário pegou e digitou igual soma, abre parênteses. Então toda a função é assim, você coloca a chamada da função, você coloca o abre parênteses e dentro dos parênteses vocês vão colocar o quê? Vai colocar as referências, né? A gente falou sobre isso nas últimas aulas. E aí você põe assim, ó, eu quero somar, por exemplo, uma matriz. Olha aqui para mim. Toma cuidado que tem banca que fala em matriz lá na hora da prova, tá? O que é matriz? Matriz é um intervalo de células em colunas, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, de D1, tá? Até, por exemplo, E6. Tá vendo todo esse pedaço aqui? Isso aqui a gente chama de matriz. No Excel você pode clicar e arrastar, ele já seleciona, ele inclusive já colocou aqui o intervalo. Aí você só fecha com parênteses. Então o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo aqui para você o seguinte, ó, some para mim da célula D3, que é essa aqui, os dois pontos. O que significa dois pontos? Nós já falamos sobre isso aqui. O que significa dois pontos? É uma função aritmética, né? Aliás, uma função lógica, né? Aliás, é um operador lógico, né? Operador lógico, dois pontos significa o quê? Até, intervalo. Então, olha lá, ó. Some para mim de D3 até D6. Pegou toda a coluna D3 até a primeira célula da coluna D3 até a última célula da E6. Tá? Então, somou quantas colunas aí? Duas colunas. Então, quando você pega intervalos com a quantidade muito grande de colunas, nós chamamos isso de matriz, anota aí, tá? Então, tranquilo, aí a hora que acontece, quando você bater o Enter, ele vai somar os valores da matriz para você, tá? Então, anota aí o seguinte, que uma matriz é o intervalo de células, tá? Em colunas. Toma cuidado com matriz é intervalo de células em colunas, tá certo? Muito bem. Então isso a gente sempre fala que matriz. Então aí você põe exemplo, né? Exemplo
de A1 até D5. Então ele vai pegar todo esse intervalo. Isso aí é um exemplo de matriz, tá? Toma cuidado que isso aqui não é matriz, ó. Ó, isso aqui, por exemplo, ó, de A1 até A7, isso não é matriz, é intervalo simples, tá? Não é matriz. Então toma cuidado aí, pegadinha boa para concurso. Para você que é contador, você fala, ah, essa eu não sabia. Ah, meu amigão. Excel em concurso é isso aí, tá? Muito bem, volta lá. Muito bem, aqui somou, não tem muito o que falar, vai somar. Aí vocês tomam cuidado com as pegadinhas, né, pessoal? Olha só. Eu vou até ampliar aqui a telinha, pegadinha aqui, só pra gente não se perder. Sempre que, ó, sempre que no lugar do ponto, dos dois pontos eu colocar ponto e vírgula, aí não esquece que aí ele chama isso aqui do quê? De E, ó. Sempre que eu tiver ponto e vírgula, tá? Para o Excel, isso aqui é E, tá? E. Significa E. Ah, professor, só E, só E. Ou seja, some para mim, o que ele está dizendo ali? Ele está dizendo o seguinte, ó, some para mim de D3, aliás, some para mim D3 e E6. Ou seja, só vai pegar o 1 que está aqui na D3 e o 3 que está na E6, tá certo? Beleza? E a hora que você bater Enter vai dar o quê? Vai dar 4, porque 3 com mais 1 vai dar quanto? Vai dar 4. Então, o ponto e vírgula, galera, é E. Então, se eu colocar assim, mais um ponto e vírgula D4, ponto e vírgula, por exemplo, E5, tá? Então, se eu perguntar para você qual vai ser a resposta, aí, normal, E, tá? Onde tiver ponto e vírgula é E. Aqui também ponto e vírgula é E. Ó, meu Deus, escrever com mouse não é fácil, tá? Não é fácil. Ó, quem quiser dar um presente pro professor pode mandar para mim, por exemplo, uma mesa digitalizadora. Ah, pessoal, ah, professor, adora suas aulas. Ah, então, ó. O professor tá pedindo presente, não, tô brincando. Olha só, então olha só. Sempre quando você colocar ponto e vírgula E, ó, ponto e vírgula E, ponto e vírgula E, então não tem muito o que falar disso, né? Tranquilo? Tranquilo, né? Muito bem, professor. Mas será que cai assim na prova? Cai, tá? Até cai. Mas a banca sabe que muitos vão acertar, né? Aí, por exemplo, outra pegadinha que eles podem fazer, aí toma cuidado, olha aqui pra mim. Eu falei nessa aula que a gente vai falar de soma e multiplicação, beleza? Então, aí eles podem fazer uma pegadinha, por exemplo, em cima da multiplicação, mas nós já vimos isso também, mas vamos colocar ali só como exemplo. Vamos colocar aqui ponto e vírgula e 4, tá? Vezes, né? D6, vezes D6, tá? Vezes D6. Muito bem, olha aqui. Neste caso, qual a resposta? Neste caso. Aí você fala, vai dar erro, porque eu não posso colocar. Porque, na verdade, o que nós temos aqui? Nós temos aqui um operador o quê? Operador lógico. E nós temos aqui um operador o quê? Um operador aritmético. Não esquece que os aritméticos são os operadores mais, menos, multiplicação, divisão, potenciação e o E comercial. Esses são os aritméticos, né? Então, se você esqueceu, anota aí, né? Os aritméticos você não pode esquecer. Ah, professor, anota aí pra mim de novo, porque eu esqueci. Então, ó, vamos colocar aqui. Então, você põe assim, ó. Operadores aritméticos. Quais são, né? Sinal de mais, sinal de menos, multiplicação, divisão, potenciação, que é o chapéuzinho, e o E comercial. Então, anote aí, tá? Esses são os operadores aritméticos aqui, despenca nas provas, hein? Tá? Anote aí os operadores aritméticos para você, tá? Só apagar aqui isso aqui. Tá? Ah, professor, quais são os operadores lógicos? Ó, vou colocar aqui, ó. Operadores lógicos. Quais são os operadores lógicos? Sinal de mais, aliás, sinal de maior, sinal de menor, né? Ai, aqui o Word
O Word é uma tristeza, né? Aí quando você quer... Agora foi. Sinal de menor e maior é o que? É diferente, tá? Isso aqui é diferente. Deixa eu colocar organizado aqui. Aqui, aí, ó. Diferente. Isso aqui é o diferente. Isso aqui é o que? Maior. Esse aqui é o que? Menor. Esse aqui é o que? Menor igual, né? Esse aqui é o que? Maior igual. Esse aqui é o que? Se você não soubesse mata, é igual. Aí esse aqui é o que? Dois pontos. É até ou intervalo, né? Para pegar matrizes ou intervalo simples. Ponto e vírgula e depende. Ponto e vírgula pode ser e, pode ser ou, pode ser então, pode ser senão, né? Então, ó, pessoal, isso aqui vocês têm que memorizar, certo? Isso aí são os operadores lógicos. Se você quiser dar um print aí, né? Operadores lógicos, tá certo? Anota aí, importantíssimo. E esse aqui são os operadores aritméticos, tá? Opa, deixa eu só colocar aqui, para deixar bonitinho para você. Esses são os operadores aritméticos, tá? Então tá aqui os aritméticos, embaixo os lógicos para você, tá certo? Então, professor, eu tenho que saber isso aqui? Tem que saber, tá? Anotou? Então beleza, volta lá no Excel. Então aqui nós temos um operador, lógico com um aritmético. Aí vocês não podem esquecer o seguinte, ele vai dar prioridade para quem? Ele vai dar prioridade para o lógico, vai dar prioridade para a aritmética, e entra aquela regrinha que eu falei para vocês, olha só. Sempre que eu tiver um operador lógico, o operador lógico ele vai chamar a função porque ele não sabe o que ele tem que fazer. Neste caso aí ele vai o quê? Somar D3 e E4, mas aí vem aquela pergunta, ele vai primeiro somar D3 e E4 e depois multiplicar, porque isso aqui é uma multiplicação, né? Multiplicar por D6, ou ele vai primeiro multiplicar E4 vezes D6 e depois somar com D3? E aí, o que você acha? Tá? Aí entra aquela regrinha que eu falei. Lembra aquela regrinha que eu falei? Aquela regrinha da prioridade, tá? Vamos ver aqui, ó. Vamos só fechar aqui. Deixa eu fechar aqui, ó. Porque se a gente multiplicar primeiro, tá? Vamos supor que ele dê prioridade para multiplicação, ou seja, para o operador aritmético. Pega E4, que é 4 vezes D6, que é 4 vezes 4, 16. Então aqui vai dar 16. O ponto e vírgula ele não tem o que fazer, ele vai somar. Mais D3, que é quem? 5. Então vai dar 16 com mais 5, vai dar o quê? 21. Ou seja, olha aqui para mim. Se ele levar em consideração, aliás, se ele levar como prioridade os operadores aritméticos, ou seja, fazer a multiplicação primeiro para depois somar, a resposta é 21. Agora, vamos supor que ele fala assim, não, a prioridade vai ser para os operadores lógicos, ou seja, eu vou primeiro somar D3 e E4 e depois eu multiplico por E6. Vamos ver aqui, ó. Se eu pegar o D3, que é 5, e somar com E4, que é 4, vai dar 9. 9 vezes D6, D6 é 4. 4 vezes 9, 36, é isso? 36, quase 9, 36. Aqui vai dar 36. Aí eu pergunto para você, vai dar 21 ou vai dar 36? O que você acha? O que você marcaria? Professor, eu acho que ele vai dar prioridade para o operador aritmético. Professor, eu acho que ele vai dar prioridade para o operador lógico. Então vamos bater o Enter. Opa, eu fiz alguma conta errada aqui. E4 é quanto? E4 é 4 vezes D6. D6 que é 4 vezes 4, 16. Com mais D3 que é 1, isso mesmo. Não, não, a conta deu certo. Então olha só. Ele deu prioridade para quem? Operador aritmético. O resultado deu quanto? 17. Não era 21, deu 17. É que na verdade eu pensei que era 5. Então, ó, 17. Por que deu 17? Porque ele primeiro multiplicou para depois somou. D3 é 1.
né? Então 16 com mais 1, 17. Então tranquilo. Professor, 17. O outro, se fosse de outra forma, daria quanto? Daria 36. Então, realmente, anota aí. Isso aqui é uma coisa importante, pessoal. Eu vou até puxar uma setinha aqui, ó. Ó, anota, eu quero que você anota. Quem anota passa em concurso. Quem fica aí pegando coisa pronta não passa em concurso. Anota aí. Prioridade para os operadores aritméticos, tá? Sempre que você tiver operadores lógicos e aritméticos, vou até colocar aqui, ó. Ó, até colocar aqui, ó. Ó. Sempre que houver lógico mais aritmético, aí você põe assim, ó, prioridade para os operadores aritméticos. Cara, pessoal, é sério, anota isso que eu passei, memoriza isso, que isso despenca na prova, que vocês viram que o resultado dá diferente. Porque se você vai somar primeiro para depois multiplicar, daria 36. Se você multiplicar para depois somar, deu 17. Então, né, toma cuidado com essa pegadinha aí. Tranquilo essa parte. Fechou. Agora, função de multiplicação. Então, assim, ó, a função de soma, galera, não tem muito o que falar. Essa aqui mesmo, né? Tranquilo. A função de multiplicação. Multiplicação é só digitar igual multi, tá? O multi, parênteses. E vocês vão colocar um intervalo a ser multiplicado. Vão colocar aqui de D3, que é o número 1 ali, até D4. D4. Então, o que, que ele vai fazer aqui? Tá? O que, que ele vai fazer aqui? Ele vai pegar e multiplicar 1 vezes 2, certo? 1 vezes 2, vai multiplicar, de 1 até 2, então vai multiplicando, então é tranquilo. Ô, professor, mas não poderia fazer isso direto? Não poderia colocar de forma direta? Então aqui vai dar 2. Mas, professor, eu não poderia colocar igual D3 vezes D4, assim, de forma direta? Pode. Pode, mas olha aqui para mim. Quando você coloca dentro de uma função, você tem a possibilidade de informar mais valores, né? Informar o intervalo inteiro. Aí, como é só 2 células, beleza, você pode fazer uma multiplicação direta, sim. Mas quando você quiser, por exemplo, várias células ou uma matriz inteira, aí você tem que usar uma função, certo? Tem que usar uma função, então aqui tranquilo. Aqui se eu quisesse colocar, por exemplo, até D6, aqui ó, até D6, pronto. Olha lá, vai dar quanto? 24, porque ele pegou 1 vezes 2, 2 vezes 1, 2. Né? 2 vezes 3, 6. E 6 vezes 4, 24. Tá aí, deu 24, aí o número, tranquilo, muito bem. Muito bem, outra situação aqui de multiplicação, ó. Mais uma pegadinha aqui de multiplicação. Vamos colocar aqui D3, ponto, agora ponto e vírgula. D2, 2 pontos, ó, ponto e vírgula D2, 2 pontos, D6, tá, ó, 24. Então aqui o que ele fez? Ele pegou o D3, que é 1, né, beleza, tranquilo, e multiplicou por esse intervalo, o resultado desse intervalo aqui. Então, ó, D2 é 2, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 4, 24. 24 vezes D3, que é 1. Então, a resposta vai dar o quê? 24. Tá aí, tranquilo. Isso aqui é uma opção do multi, né, da multiplicação. Tá? Outra situação do multi, pode colocar igual multi, por exemplo. D3 até D6. Até D6, ponto e vírgula, E6. Ó, E6. Então, o que, que ele vai fazer aqui? Né? Ó, primeiro multiplicar todo o intervalo, o resultado multiplica por E6. Então, por exemplo, aqui vai dar 24 vezes E6. 24 vezes 3. Aí não sei quanto que vai dar aí, tá? Ó, então vamos fazer a conta aqui. Então dá 72, 72 que é 24 vezes 3. Tá? Então essas são as pegadinhas, galera, em cima da multiplicação.
tá certo? Essas são as pegadinhas em cima da multiplicação. Então vocês perceberam que a multiplicação a gente pode unir ela com operadores lógicos, operadores aritméticos também, né? Prioridade para os aritméticos, né? Uma situação, outra situação também que a gente, agora eu lembrei aqui, no caso de prioridade para os aritméticos, ó, igual multi A1, não, D3 ponto e vírgula D5, né? Você pode colocar aqui mais E5. Olha lá, mais não, vezes E5, tá? Então, basicamente, professor, eu posso fazer isso? Pode, né? Você pode, né? A gente já viu que pode fazer essa mistura. Aqui ele vai multiplicar D3 por D5 e depois multiplicar o resultado por E5. Então, aqui tranquilo, na multiplicação, posso fazer isso tranquilamente, tá? Então, aqui fechamos aqui as opções em cima da multiplicação. Beleza? Aqui deu 12 tranquilamente. Muito bem, galera. Essas são as pegadinhas, tá? Em cima da multiplicação. Então, assim, ó, soma, multiplicação, não tem muito o que falar, né? São coisas mais simples. Como eu falei, se cair na prova, eles vão pegar em cima dessas pegadinhas, dessas diferenças, né? Para tentar eliminar o cara lá na prova. Então, é só em cima disso mesmo, tá certo? Então, beleza. Próxima aula vamos falar, então, do restante, do máximo, do mínimo e da raiz, certo? Esses são rapidinhos. Vamos lá. Até a próxima aula. Valeu!